Bom dia, então, gente. Bom dia, Edgar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, todo mundo. Meu nome é Marcos, sou R2 da geriatria aqui do HC. Fiquei com esse tema, então, que é a revisão do manejo farmacológico dos quadros demenciais. É um tema bem amplo, igual o doutor Edgar falou mesmo. Eu tentei fazer um recorte mais prático, com base naquilo que a gente vivencia ali no GNI, para ajudar mesmo os R1s e os fellows que chegaram agora. Eu espero que possa ser proveitoso. Vamos lá, então. Então, o roteiro da aula vai ter uma introdução, a gente vai falar, assim, de forma geral, o tratamento para cada quadro inicial, o tratamento dos sintomas comportamentais e psicológicos da demência, além do controle dos fatores de risco vascular, que é algo discutido também, e manejo da multimorbidade no quadro demencial, e depois uma breve conclusão. Indo então para a introdução, em relação ao manejo atual do paciente com demência. Igual a gente conversou nessa última apresentação da Tereza, a gente vem tendo alguns avanços no entendimento da patologia das demências, entre elas a doença de Alzheimer, né? E isso traz promessas em relação a tratamentos modificadores da doença. Só que, atualmente, a maior parte do tratamento é realmente o manejo sintomático. E aí, além do manejo farmacológico, que vai ser o que eu vou abordar na minha apresentação, uma parte fundamental que a gente não deve esquecer na condução do paciente portador de demência envolve abordagem não farmacológica dos sintomas comportamentais, as modificações ambientais para ajudar na funcionalidade, aconselhamento sobre questões de segurança mesmo, do idoso não, não ter uma liberdade, não conseguir assim, ter facilidade de sair de casa, ter uma certa várias questões ambientais mesmo que podem ajudar a ter uma maior segurança em relação a esse idoso e uma discussão, de certa forma, firme com o cuidador para realmente relatar que aquilo vem preocupando e vem chamando atenção para um quadro demencial e que necessita de maior supervisão para as atividades instrumentais e etc. Então, assim, uma frase inspiradora, só para a gente ser um pouco otimista também, mas é claro que ela é talvez até otimista demais, né? Mas esse foi, parece, um conselheiro americano do século passado, que foi quem, inclusive, criou o termo da Guerra Fria, e ele falava que não existem coisas incuráveis, só existem coisas para as quais o homem não encontrou a cura. Então, vamos lá. Então, falando, então, sobre tratamento farmacológico dos quadros demenciais, começando pela doença de Alzheimer, a gente sabe que no Alzheimer, o que é que leva, uma das hipóteses, né, assim, aqui, haveria uma redução no conteúdo cerebral dessa enzima, a colina ou acetiltransferase, e isso faria com que houvesse uma menor produção de acetilcolina. E com isso, a função cortical colinérgica ficaria prejudicada, o que tem impacto direto na funcionalidade do indivíduo e o que as medicações que a gente passa, que são os anticolesterásicos, elas tendem a fazer é aumentar um pouco essa transmissão colinérgica, tentar inibir a ação da colinesterase na fenda sináptica, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Então, a gente acha assim, que a maior parte dos pacientes com DA leve a moderado que foi recém-diagnosticado devem pelo menos passar por um trial, ou seja, uma tentativa mesmo de dar a medicação para ver se vai haver uma melhora na cognição e no funcionamento global. A continuidade do tratamento deve ser avaliada caso a caso, deve ser individualizada, porque o benefício esperado é modesto, e se tiver algum efeito adverso, ou então não melhore, um efeito adverso significativo, né? Assim, depois de um tempo a gente observa que o paciente não tolera mesmo a medicação, depois de troca da medicação, por exemplo, ou que não teve melhora clínica mesmo observada, aí deve ser considerada a interrupção. E a gente vê até o momento que não há benefício em neuroproteção. Ela pode retardar talvez um pouco a evolução do quadro, estabilizar um pouco o quadro ali, mas não há evidência convincente que essas medicações elas sejam capazes de alterar a progressão da doença. Então, assim, indo para algumas que são as contraindicações ao uso, antes de falar das indicações propriamente dito. Então, assim, algumas coisas que o UpToDate, o Dynamed coloca. Uma cardiopatia grave ou instável,
uma epilepsia descontrolada, síncopes que não são bem explicadas, além da doença ulcerosa péptica ativa. Tudo isso, principalmente por conta assim, de um certo aumento do tônus vagal que essas medicações tendem a levar. Então, por exemplo, no caso da úlcera, né, assim, vai aumentar lá a secreção de ácido gástrico e isso pode agravar mais o quadro. Então, assim, um exemplo de cardiopatias que deve ter muita cautela ao se prescrever a medicação é a própria doença do nó sinusal. E mesmo um paciente com BAV de primeiro grau, você pode ficar receoso de prescrever a medicação, porque eu até trouxe esse artigo que está aí no QR Code, para quem quiser dar uma olhada. Tem um relato de caso mesmo assim, deve ter outros na literatura, mas peguei só um como exemplo, de uma síncope secundária a um BAV de segundo grau com o uso de donepezila. E aí eu trago aqui o eletro que esse artigo coloca, que a gente vê que o paciente ele tinha, na verdade assim, ele chegou na emergência, né, com BAV de segundo grau, mas depois, antes de receber alta hospitalar, ele ele estava com BAV de primeiro grau. Então, assim, não sei se isso era prévio, se ele é algo que ainda estava residual ali, mas o fato é que muitas vezes um próprio BAV de primeiro grau mais prolongado ali pode oferecer riscos para degenerar para algo, um BAV mais grave. E aí tem uma síncope, tem uma queda e tem as consequências relacionadas a isso. Então, falei das contraindicações e quais seriam então os momentos de ter cautela. Se você tiver um paciente bradicárdico, talvez fosse interessante investigar melhor a causa da bradicardia antes de iniciar a medicação. Talvez estender um pouco a propedêutica, às vezes avaliar um Holter, dependendo. Se você estiver em uso de beta-bloqueador ou os bloqueadores de canal de cálcio, como verapamil de Chazen, pode favorecer maior bradicardia e ter riscos associados. Pacientes com DPOC e asma, você pode ter maior broncoconstrição ali, neuropatia obstrutiva, e até mesmo assim, atentar também, porque as medicações podem, às vezes, piorar um pouco a incontinência urinária e outras questões. Então, algum ajuste de dose que deve ser feito, na galantamina, a gente sabe que abaixo da RC estágio 2, a dose máxima vai ser 16 miligramas. E para cirrose, os estudos, assim, para Child A é tranquilo, para Child B é 16 miligramas. E não tem estudos com Child C. Para rivastigmina, tem tanto o PET, né, quanto a liberação oral, que eu vou comentar, mas o que eles colocam é que a titulação via oral deveria ser lenta e, no caso de uma cirrose, se você for usar o PET, você deveria usar no máximo uma cirrose Child A 4,6 miligramas, que é aquele primeiro adesivo que a gente coloca. Não progride além dessa dose. Então aqui está uma tabelinha do UpToDate, basicamente relatando isso, assim, colocando todas as medicações, os anticolesteráticos, né? Então, donepezila, que a gente mais usa na prática, né? Por ser talvez assim, tem um perfil de tolerabilidade talvez um pouco melhor ali, vou falar um pouco mais depois. A galantamina, a gente não tem essa que é a liberação imediata. A gente no Brasil só tem a liberação prolongada, que é essa que a gente progride de 8 para 16 até 24 miligramas. E aí, igual eu falei, né, a dose máxima da galantamina é 16 miligramas, no update estava até, eu tive que riscar ali, estava 12 miligramas. E a rivastigmina, você tem então tanto a cápsula quanto o adesivo. E aí, tanto a galantamina quanto a rivastigmina, eu vou falar de alguns efeitos colaterais que às vezes podem limitar um pouco o uso. Então, a donepezila, que é o que a gente mais usa lá na prática, no GNI, né? Considerando idosos assim com pacientes mesmo com ao menos 8 anos de escolaridade, a gente define os graus de demência a partir dessa escala, né? Do Mini-Mental, né? Tem o MoCA também, mas a gente coloca esse ponto de corte. Se o paciente tiver uma escolaridade mais baixa, a gente tem outros pontos de corte. A gente tem como uso on-label para DA e o uso off-label para as demais demências, mas a gente acaba usando. Dos efeitos colaterais mais comuns descritos em bula, que a gente observa, estão os efeitos gastrointestinais,
A insônia, ela é bem comum, ela, assim, até 14% dos casos pode acontecer com sonhos vívidos. Isso é uma coisa que eu queria até discutir depois, porque na bula fala que a medicação tem que ser tomada à noite, mas por conta de, assim, acho que talvez como a insônia é algo que realmente às vezes acontece, a gente acaba passando pela manhã, orientando tomar depois da alimentação. Pode ter outros efeitos colaterais também, como câimbras, fadiga, tontura, perda ponderal até 5% dos casos, e ainda efeitos mais raros, como prolongar o intervalo QT, torçado hipono, assim, efeitos mais graves mesmo, aumento de CPK, tem alguns relatos de rabdomiólise também, e um HDA mesmo, que seria 1% dos casos. A galantamina, aqui eu estou colocando no livro lá, né, assim, nosso manual de terapêutica segura no idoso, a bolinha verde, falando que é uma medicação que a gente tem um perfil de benefício favorável, tanto todos os anticolesterais, os inibidores de acetilcolinesterase, eficácia e segurança. Então, a indicação on-label também é para DA, leve a moderada, e a gente tem algumas indicações off-label, mas que, inclusive, são assim, quando você tem, por exemplo, uma demência vascular ou mista, você tende a preferir até a galantamina, porque tem alguns estudos que mostram que ela pode ser até mais benéfica. Na DA avançada seria off-label, bem como na doença de Parkinson, na demência na doença de Parkinson e na doença de corpos de Lewy. E aí você pode ter uma maior possibilidade de efeitos colaterais, efeitos gastrointestinais, em relação à donepezila. Então, o ideal é sempre você administrar mesmo depois da refeição para atenuar um pouco isso. Indo para a rivastigmina, então. As indicações são semelhantes, só que é uma medicação que a gente tende a preferir um pouco mais no caso de demência na doença de Parkinson, que inclusive o rivastigmina PET, ela é on-label para essas indicações, tanto a DA quanto a demência na doença de Parkinson. Aí a cápsula ou via oral da rivastigmina é a mesma questão da donepezila, da galantamina que eu comentei. Só que ela tem essa desvantagem, né? Igual a gente viu lá naquela tabela, lá atrás, não sei se está dando para ver meu cursor aqui, mas a progressão é muito lenta, né? A gente começa com 1,5, aí vai aumentando em 2 a 4 semanas, sempre 1,5, então na prática você vai 1,5, 3, 4,5, 6. Então demora muito até chegar à dose alvo, que é a dose que a gente sempre vai tentar chegar, se for possível, se o paciente tolerar. Então tem essa desvantagem em relação a ela. Já o PET, ele é muito bom para um idoso mais frágil, que está assim, mais emagrecido, mais sarcopênico, porque ele vai ter uma melhor tolerância gastrointestinal, então vai fazer ele perder menos peso, vai ter toda essa questão. Se o peso for muito baixo, tem maior risco de intolerância, e aí você tem que ajustar essa dose, assim, dependendo, o paciente não tolerou um adesivo acima, aí talvez você vai ter que deixar o adesivo inicial mesmo, caso ele não tenha uma boa tolerância. E aí lembrar de revezar o local da aplicação, né, e usar somente um adesivo a cada 24 horas, não usar dois de uma vez, não, se tirou um, tem que colocar outro até o dia seguinte, assim, não pode cortar também, tem várias orientações. Então, já foi falado um pouco, né, mas falando um pouco então sobre a magnitude de efeito dessas medicações na demência de Alzheimer. O que a gente tem de mais, assim, na revisão da literatura que eu fiz, foi uma revisão sistemática da Cochrane mesmo, só que ela é mais antiga, numa época que não tinha muito, assim, aquela questão, assim, de avaliar todos os riscos de viés, aquelas coisas que a gente tem na Cochrane mais atual. Mas quem quiser dar uma olhada, tá aí o QR Code. Foi uma meta-análise com pacientes com, basicamente, MAC 3000, em sua maioria CDR1 para 2. Após 6 a 12 meses, foi vista uma melhora de 1 ponto, mais ou menos, né, assim, no Minimental, e uma uma melhora de 2,7 pontos no ADAS-Cog, que é uma escala que a gente usa em estudos assim, para avaliar melhora do paciente cognitivo, assim, do paciente com Alzheimer. Houve uma melhora discreta na impressão global dos cuidadores e funcionalidade. Outra análise também aí, que está aí no QR Code, ela mostrou um NT para estabilização do quadro de 7
e NNT, né, que é número necessário para tratar, e uma melhora mínima de 12, ou seja, a cada 12 pacientes que você tratou, você observou uma melhora mínima em um deles. Só que a mesma forma, o NNH para efeitos adversos foi de 12. Então, fica aquela coisa, pode ter uma melhora, pode ter uma estabilização, mas também, ao mesmo ponto, pode ter alguns efeitos adversos. Até 50% pode não ter qualquer melhora, só que 20% pode melhorar até acima da média. Pode ter uma melhora acima de 7 pontos no ADAS-Cog. Então, há uma variabilidade individual muito importante que deve ser avaliada quando a gente estiver com o nosso paciente no consultório. Finalmente, então, indo para a parte da memantina, que é aquela medicação que a gente comentou que a gente tende a preferir em casos mais moderados a avançados da doença. Como que é a fisiopatologia dela? Ela envolve glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do córtex do hipocampo. E o receptor NMDA, que é onde o glutamato se liga, ele está muito envolvido na aprendizagem, na memória. E aí uma estimulação excessiva desse receptor, por vários motivos, pode levar a uma excitotoxicidade, e isso acaba levando à morte neuronal. Então, o que a gente está vendo aqui nessa figura? Ali em cima, a gente tem a condução nervosa mesmo, uma pessoa que é normal, que não tem essa doença de Alzheimer. Então, assim, você tem um glutamato ali na fenda no neurônio pré-sináptico, né, que vai ser liberado para a fenda sináptica e que vai se ligar ao receptor NMDA quando houver a transmissão do impulso nervoso. Chegou o potencial de ação ali, que é aquela setinha, essa setinha, esse raio, né? Chegou o potencial de ação, liberou o glutamato, ligou no NMDA e o magnésio saiu, o cálcio entrou para a célula, fazendo ser conduzido o estímulo. Aí o ruído, que era baixo, não foi suficiente não foi impeditivo da condução do sinal. Ou seja, o sinal foi transmitido adequadamente, detectado e transmitido. O que acontece quando você tem um paciente com doença de Alzheimer, avançada, moderada assim já? Você vai ter a morte lá das células da glia, né? E isso faz com que, por conta do beta-amiloide, né? Faz com que aumente muito o glutamato extracelular. E esse glutamato ali no líquor acaba ficando disponível para fenda sináptica, ou seja, fica acumulando ali. Isso por si só já leva a um ruído maior. Então, assim, a gente vê que esse ruído, esse noise que está aí, é o ruído, ou seja, os estímulos ali que estão acontecendo naquele neurônio pós-sináptico e que já aqui, ó, a gente vê que o magnésio, que é o íon que estava conectado ali, ele já saiu. Por quê? Porque o glutamato já está ligado ali. E isso sem qualquer condução mesmo do potencial de ação. Aí, quando você tem um estímulo elétrico, é liberado mais glutamato, só que já tem um excesso de glutamato ali. Então, na verdade, você tem um ruído muito grande, o sinal não vai ser detectado, porque meio que o magnésio saiu, o cálcio já entrou muito, e aí esse estímulo não passa, não vai adiante. E esse excesso de cálcio que vai se acumulando ali no neurônio pós-sináptico acaba levando à morte neuronal. Então é mais ou menos esse o mecanismo que o paciente vai perdendo assim ainda mais neurônios nessa fase em que ele está. E aí como que a memantina então vai atuar? Ela é um antagonista parcial de baixa, média afinidade desse receptor. Ela tem, assim, idealmente, né, teoricamente, ela teria a proposta de ser neuroprotetor, porque ela, em teoria, reduziria essa excitotoxicidade, essa neurodegeneração ali que acontece no neurônio pós-sináptico. Como que ela faria isso? Ela ligaria no NMDA, né, como esse antagonista parcial, e isso faria com que ela funcionasse como magnésio, só que um magnésio como se fosse mais resistente ali a ser eliminado, ou seja, ela estabilizaria aquele ruído ali, o ruído que era alto passou a ser baixo, igual a gente está vendo aqui. E aí, quando de fato houvesse a condução do estímulo, né, assim, a transmissão potencial elétrico ali, o glutamato liberado, ele conseguiria fazer com que o estímulo fosse propagado adequadamente. A mimantina sairia, o glutamato faria o que ele tem que fazer, né, que é fazer o cálcio entrar para dentro da célula, e o sinal seria detectado
e teria condução elétrica. Então, seria mais ou menos assim que a memantina funcionaria. Indo, então, para a indicação da memantina, igual eu falei, é na demência moderada, avançada. Ah, aí pode ser tanto a de Alzheimer, né? A gente acaba também extrapolando um pouco para as outras, e usando também como uso mais off-label, assim. Só tem que ter algumas cautelas. Então, a posologia está descrita aí, a gente faz uma progressão gradual, cada 1 a 2 semanas, atentar para a disfunção renal, que se o paciente tiver um clearance menor que 30, a dose máxima é de 5 miligramas 2 vezes ao dia. E ela tem apresentações em que você dá uma vez, né, combinado até, tem, por exemplo, até tem conflito de interesses, mas tem formulações que tem tanto a memantina de 20 com a donepezil de 10. E aí você consegue dar um horário só no dia, facilita a posologia, mas, assim, tem as duas possibilidades. Você pode fazer em uso de manhã e de noite ou tudo junto. Efeitos colaterais mais comuns, ela é mais bem tolerada em relação aos inibidores de acetilcolinesterase. Mas ela pode ter alguma tonteira em até 8% dos casos. Em casos, por exemplo, que eu vi na doença de corpos de Levy, os delírios e alucinações podem até piorar. Então, tem assim, tem um perfil de segurança bom, mas tem que atentar porque também não é uma medicação totalmente isenta de riscos. Pode ter algum efeito colateral significativo. E então, para outra, eu falei um pouco das demências que a gente usa, né? Os inibidores de acetilcolinesterase. Uma que a gente geralmente tende a não usar é a demência frontotemporal. Teve até, ontem inclusive foi até o aniversário do Bruce Willis, de 69 anos, ele foi diagnosticado ano passado com demência frontotemporal. E como que funciona essa doença? O que a gente sabe de fisiopatologicamente é que você tem uma normalidade, né, na atividade serotoninérgica, e isso foi demonstrado por autópsias, por neuroimagem e o líquor de pacientes com essa doença. E aí tem uma disfunção também dopaminérgica, ou seja, um aumento da neurotransmissão dopaminérgica e essa modulação que fica alterada, levando à agitação e agressividade, respectivamente. E aí, o sistema colinérgico está relativamente preservado, por isso que a gente tende a não dar tanto anticolinesteráse para esse paciente. Quais seriam, então, as opções de tratamento desses pacientes com DFT? O ICRS ele poderia ter um papel significativo na redução de desinibição, ansiedade, impulsividade, entre outros distúrbios comportamentais. A trazodona a gente tende a usar bastante, começa com uma dose mais baixa, mas que tende a ser progredida conforme a tolerância, conforme os sintomas não vão tendo melhora. Se houver uma refratariedade a essas possibilidades terapêuticas, a gente pode recorrer a um antipsicótico, que está aqui com uma bolinha amarela, porque o perfil de segurança já é um pouquinho pior, mas que poderia contribuir a reduzir a agitação, delírios, além de outros BPSDs. E os anticolesterais, que eu falei, não estão indicados, exceto se você tiver um caso de dúvida diagnóstica com uma variante específica, a variante logopênica da fase progressiva primária, que é um diagnóstico difícil diferencial em relação à doença de Alzheimer ali, muitas vezes. Então, é um caso que você considera a fazer a medicação porque poderia surtir um benefício para esse paciente. Indo agora, então, para a segunda parte da aula, que é o manejo farmacológico dos VPSDs. Então, assim, da agitação e da agressividade, a gente deve, assim, eu não falei de tudo, eu estou falando muito da questão farmacológica mesmo, porque tem outras coisas que são muito, é uma aula que poderia ser muito extensa, né? Então, eu estou falando muito da questão farmacológica e do ponto de vista farmacológico, a dor, ela é uma fonte importante de BPSDs e deve ser avaliada e tratada conforme necessário. Nos pacientes que têm uma demência leve ou moderada, eles ainda conseguem reportar a dor confiavelmente. Na demência avançada, você tem algumas escalas que podem ser usadas para ajudar a você ver se o paciente pode estar com dor, não pode. Na dúvida, você vai acabar fazendo uma prova terapêutica com analgésico não opioide, que a gente usa muito lá no GNI, né, de pirona, paracetamol,
pelo benefício e pelo baixo risco mesmo que haveria de usar uma medicação assim. Benefício potencial, né? Assim, de o paciente ficar mais tranquilo, menos agitado, etc. Então, isso poderia por si só ajudar um pouco na agitação dele. Mas além disso, existem uns tratamentos off-label mesmo que você poderia usar, além das drogas que eu já mencionei, né? O ICRS, igual eu já comentei, por exemplo, o citalopram, estudado mais nos Estados Unidos, no Update coloca muito que ele tem essa evidência em relação à redução de agitação e paranoia em pacientes com DA. Assim, são estudos, né? A gente não tem tanto uso aqui do citalopram, a gente usa mais o escitalopram, mas ambos você mais tem que atentar para a questão do intervalo QT, que pode limitar o uso, mas são medicações interessantes. A trazodona, ela, ela tem um efeito adicional ainda de ser indutor do sono, então, semelhante deve ter, né? A gente começa com uma dose mais baixa, vai titulando, raramente precisa de uma dose mais alta nesse caso. O antipsicótico ele pode ser necessário até o ICRS ter um efeito mais adequado ali, especialmente se o paciente estiver muito agitado, né, ou agressivo, assim, ele pode ser interessante nesse momento inicial, mas é importante lembrar que o uso prolongado dele, ou seja, acima de 3 meses, 4 meses, ele pode começar a ter aumento de mortalidade na demência, então é algo a se considerar. Assim, sempre que possível, avaliar uma redução da dose nesse período, porque até as medicações terem o efeito adequado, né, o CRS que eu comentei. O que deve ser evitado são os benzodiazepínicos, principalmente os de longa ação, porque pode piorar a marcha, dar agitação paradoxal, além de dependência química mesmo, e o uso excepcional mesmo, assim, que a gente, no Blue Book, é meio que proscrito, está escrito lá. No UpToDate coloca ainda que teria alguns eventos estressores breves que poderia ser avaliados, mas, por exemplo, uma mudança de casa, o paciente vai de uma casa para outra e aí a gente sabe que ele vai mudar muito a rotina ali e tal, e aí, mas assim, é algo a se discutir também. E os antistamínicos e outros sedativos são drogas muito anticolinérgicas, também devem ser evitadas. Para a depressão, voltando novamente ao ICRS, que são os preferidos, os duais também podem ser usados, duloxetina, venlafaxina. A mirtazapina, pelo incrível que pareça, na literatura, apesar da gente usar bastante, a evidência diz ser bastante incerta, assim, falando até que poderia ter um aumento de mortalidade, pelo incrível que pareça. Isso eu achei curioso. Eu vi no UpToDate, no Dynamed também, falando disso. Mas a gente observa um efeito, né? Na prática, a gente vê alguma melhora no sono mesmo e no apetite. E deve ser evitado esses que têm meia-vida mais longa, né? Como a fluoxetina, né, de mais interação medicamentosa, e a paroxetina, que é muito anticolinérgico entre os ICRS. É bom lembrar ainda que a demência vascular ela pode ser um pouco mais refratária e necessitar, às vezes, de uma dose mais alta para atingir o tratamento mais adequado da depressão, que aí, no caso, é uma depressão vascular que a gente chama. Aí, indo para essa parte da apatia, que teve até a aula do Sebastião, aquela aula de quinta-feira, ele fala muito bem sobre a apatia, que do grego, né, assim, quer dizer sem emoção, ou seja, apatos, e uma definição é realmente uma redução no comportamento direcionado ao objetivo, ou seja, a volição do indivíduo, aquilo que ele tem vontade mesmo de fazer, isso nos campos emocional, cognitivo e motor. Então, um exemplo seria, eu coloquei a figura do lado aí, o idoso que fica ali na sala, basicamente, assistindo televisão, ele está praticamente igual aquela planta ali, ele está meio que só servindo ali, meio que como se fosse um ornamento ali para o ambiente, porque ele está parado, está indiferente àquilo que está assistindo e tal. Então, é uma definição boa para se ter, assim, é uma imagem boa, na verdade, para se ter do que é apatia, de fato. Ela pode indicar neurodegeneração frontal, e não está necessariamente vinculado à depressão. Isso é um desafio para a gente, né? Assim, muitas vezes ter certeza que realmente não tem depressão. Uma dica prática que a gente pode usar para saber se o paciente está deprimido
ou tem mais chance de estar deprimido, é realmente ver se há um sofrimento, porque a apatia por si só não vai causar sofrimento. Mas, se houver um sofrimento por parte do paciente, ele tiver ali uma sensação de menos-valia, de que a vida não vale a pena, aí a gente fica pensando mais na depressão. E o que acontece? O manejo é realmente desafiador. O inibidor de acetilcolinesterase no quadro demencial pode ter um efeito positivo. E se gera uma certa angústia no cuidador, e considerando que você está pensando em depressão, você pode considerar uma prova terapêutica com antidepressivo. Mas, igual eu coloquei o alerta aqui embaixo, é fundamental lembrar que um paciente que não está deprimido, esse antidepressivo, na verdade, pode piorar a apatia. Então, por isso que o manejo é tão desafiador. Enfim. O metilfenidato é uma medicação que vem sendo estudada para atuar especificamente na apatia em si, com efeitos positivos na DA e na DFT. Só que a gente sabe que muitas vezes nossos idosos têm doenças cardiovasculares que podem limitar o uso dessa medicação. Indo mais para o final da aula já quase, a perambulação é outro sintoma que pode ter uma resposta ruim ao tratamento farmacológico, que é um dos sintomas mais difíceis de controlar através de medicamento, e aí passa a ser muito mais importante as estratégias não farmacológicas. Entre elas, a própria atividade física, o paciente gastar energia ao longo do dia, de forma direcionada a um objetivo, né? Às vezes pode fazer perambular menos à noite, enfim. Tem outras estratégias que você pode usar, mas de maneira geral é bom, assim, tentar manter uma supervisão contínua do paciente conforme possível. Tem algumas formas de fazer isso. Talvez às custas de uma sobrecarga do cuidador, né? Assim, infelizmente. Mas tem ainda dispositivos de rastreamento, formas de identificar o paciente com telefone e endereço junto a ele, entre outras subscritas. Indo para a terceira parte, então, a gente sabe que os fatores de risco para demência, a gente vai ter aulas a respeito, né? Assim, ao longo, se não tem aula, a gente já teve, né? Mas a gente sabe que hipertensão, diabetes, tudo isso são fatores de risco para desenvolvimento da demência. Quando a demência já está instalada em si, a gente já não tem tanta clareza de que um controle tão rígido dessas comorbidades poderia ser tão benéfico assim. Então, assim, pacientes principalmente com demência vascular, aqui do lado eu coloquei até um paciente com demência vascular grave, né, fase ECAS3, você talvez ainda tentaria ali manter uma faixa pressórica mais adequada para evitar a progressão da doença mesmo, para evitar avanço da gliose. Só que, igual tem descrito nos estudos, você manter um paciente com uma PA controlada ali no 12 por 8, ali 13 por 8, pode ter seus riscos também. 12 por 8, né? Assim, pode ter seus riscos. Então, aquilo que o cardiologista quer, muitas vezes não vai ser aquilo que a gente quer. Porque aí o idoso pode ter um declínio, na verdade, até mais acelerado no minimento, igual esse estudo viu, o estudo citado no update. Além disso, a hipotensão postural relacionada a um sobretratamento, especialmente na demência de Parkinson, pode também favorecer declínio cognitivo. Finalizando, então, em relação ao manejo da multimorbidade e da polifarmácia no quadro demencial. É importante a gente revisar de tempos em tempos o esquema que o paciente está em uso para ver se aquelas medicações continuam adequadas, usar a dose mínima para obter o benefício clínico, ou seja, aquela coisa de começar devagar, progredir devagar, mas começar, assim, dar a medicação, não ficar inerte em relação a isso, mas não aumentar muito a dose muito rápido, porque às vezes os efeitos colaterais podem limitar o uso. Descontinuar medicamentos que não são mais necessários, às vezes não está precisando de um medicamento antihipertensivo, igual estava antes, e atentar muito para aquilo que a gente chama de cascata farmacológica ou iatrogênica, ou seja, você tratar um sintoma adverso antes de avaliar se aquele medicamento ali poderia ser de fato a causa para aquele sintoma que o paciente está apresentando. E aí um exemplo disso, por exemplo, é quando a gente passa donepezila, vamos supor, passou donepezila à noite, o paciente desenvolveu uma insônia, aí se não atenta para isso, passa uma trazodona, juntou uma outra medicação ali, ou ainda o paciente lá tinha uma
não tinha incontinência urinária, mas passou a ter, aí você vai dar uma medicação anticolinérgica, igual oxibutinina, e com seus riscos associados de ficar agregando uma polifarmácia maior para o paciente. E aí, lembrar sempre da abordagem não farmacológica quando apropriado, né? Concluindo, então, as mensagens para levar para casa, o manejo dos quadros demenciais atualmente é sintomático. Tem essas terapias que a gente vai discutir, né? Assim, a Tereza comentou, que estão sendo estudadas para atuar em fase até pré-clínica, para atuar naquele mecanismo ali da doença de Alzheimer, principalmente. Os BPSDs, o tratamento não farmacológico tem grande importância, então, assim, a medicação ela é um adjuvante. Não foi meu foco aqui na aula de hoje, mas é importantíssimo lembrar de todas as, assim, saber todas as orientações mesmo não farmacológicas relacionadas aos BPSDs e atuar sobre isso, para evitar de só tratar o sintoma ali e isso agregar mais medicação, às vezes, para o paciente. Às vezes, com tratamento não farmacológico, um cuidador, por exemplo, que o idoso tem mais familiaridade ali, pode ser. Tem várias questões que podem ser avaliadas. E ainda, por último, tentar para drogas com alta carga anticolinérgica e revisar os fármacos em uso para ver a adequabilidade deles. Então, aqui são as minhas referências. Deixei esse podcast aí, que é um podcast muito bom. Quem quiser olhar, tá no QR Code. E deixo 2 dicas culturais, assim, de filmes mesmo, sobre essa temática de doença de Alzheimer, né? Para Sempre Alice e Meu Pai. Acho que foi meio longo, né? Mas, assim, acabou que é um tema difícil. Excelente. Muito bom, Marcos. Porque realmente se discutiu tudo, né? Da demência, não só do que a gente chama de medicamentos antidemência, né? Que é o inibidor de closterase, a memantina, e o tratamento dos sintomas comportamentais, né? Os psicotrópicos, né? Uhum. Então, e aí, gente? Tereza, pode questionar o Marcos. Eu quero ver o debate. Mas o melhor de todos não é esses 2 filmes, não. Né? O Ainda Alice é muito floreado. Não gostei. É falso, é mentiroso. Né? Ela sente. Ai, meu Deus, daquele branco. Muito romanceado. Não tem. Meu Pai é legal, é interessante você ver mais. Mas o melhor de todos é o Iris, ou Iris. Né? Esse é ruim, que é chato de achar. Mas é um filme maravilhoso. A gente até usava nas aulas, né, para mostrar exatamente a parafasia. E ela era uma grande escritora inglesa, né, que começou a desenvolver. E aí tem toda a memória dela lá de trás. É muito interessante, muito interessante. Vai até o fim. Né? A gente vê toda a história natural da demência de Alzheimer. Então, é legal ver esses filmes. Agora, quem gosta de romance, para a Tereza, que é Água com Açúcar, né? Olha, veja esse filme, Diário de uma Paixão. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Né? Esse, assim, é muito bacana. Esse não podemos dar spoiler, que é um filme que tem... Então, esse é lindo, esse é lindo. Esse é romântico, para quem gosta mais de... Né, Tereza? Eu tenho uma dúvida. Tá, pode falar. Posso Larissa... perguntar? No caso, o Marcos, eu acho que ele citou alguma medicação, eu fiquei na dúvida se eu escutei errado. É a quetiapina que aumenta a mortalidade se a gente usa mais de 3 meses ou é a trazodona? Na demência. Seriam são antipsicóticos mesmo, assim. Ah, tá. Beleza. E controle das alucinações, tem algum que tem melhor indicação? Só um pouquinho, isso é importante. Né? Todo antipsicótico, vezes todos, aumenta a mortalidade no paciente com demência. Tá? Então, isso é importante, sabendo que os típicos, os clássicos, né? Haloperidol, aumenta mais do que os atípicos, mas aumenta. Desde 2005, 2006, tem um alerta do FDA. Já tem mais de 20 anos disso. Cuidado. Isso foi muito importante, porque antigamente o tratamento da demência era antipsicótico, né?
e dava Neosine, Ampliquitil, aquela loucura, né? Com isso, foi ótimo, porque quem não sabia tratar ficou com medo e pode ser processado. Mas não mudou absolutamente nada para nós. Nada. Porque a gente já sabia disso. Não sabia que aumentava a mortalidade, mas sabíamos que o antipsicótico é um problema. É uma medicação extremamente perigosa. Tem um perfil farmacocinético, farmacodinâmico, que é extremamente complexo. Por isso que não pode ser primeira escolha. Aliás, pode até ser primeira escolha, mas tem que ter uma segunda, tem que ter um plano B já em ação, que vai virar plano A. Então, a gente só usa o antipsicótico quando você tem um sintoma comportamental que represente uma ameaça para o paciente ou para a família. Aí você tem que usar, não tem jeito, não tem como fugir dele. Porque ele é off-label, aliás, tudo que o Marcos falou aqui é off-label. Só as medicações de demência, né, Marcos? Tudo é off-label, não tem nada que é on-label, né? Só o inibidor de costerase e a memantina, o resto tudo é off-label na demência. Que, na verdade, não é demência que eu estou tratando com esses psicotrópicos, são sintomas comportamentais. Então tem que ter indicação, tem que ter necessidade, não é dando aleatoriamente, né? Então, por isso que os sintomas comportamentais, a gente não usa um medicamento só, a gente tenta associar para poder diminuir exatamente essas reações adversas. Então, todo antipsicótico aumenta a mortalidade dos pacientes, tá? Só que eu não estou preocupado com isso. Você está preocupado com isso? Com a mortalidade? Não, estou preocupado com a vida atual. Enfim. Mas a sua segunda pergunta. A segunda pergunta é mais em relação, assim, à queixa, porque às vezes a família traz a queixa de que o paciente está tendo mais alucinações, mas ele não está tendo tanto sintoma comportamental. Então, assim, é mais uma queixa da família. Nesse caso, tem alguma medicação que tenha mais eficácia nessa questão da alucinação ou a gente foca mesmo no controle do comportamento, assim? Pensaria assim, igual eu vi lá, estudando para esse tema, né, eu vi que, por exemplo, alguns ICRS, igual o citalopram, tem estudo que ele poderia atuar na psicose da DA. Então, pensei que seria uma forma talvez um pouco mais segura de você... Só que realmente é um sintoma da senso-percepção, né? Então é estranho você passar um ICRS para isso, especificamente, mas... Sim, vamos tentar entender melhor. Nós tivemos um caso aqui uma vez que foi muito interessante, foi muito didático. Era uma senhora de 80 e poucos anos, extrato 6 ou 7, que tinha uma demência de Alzheimer e tinha um quadro psicótico, um quadro alucinatório. Ela via o noivo dela chegando, ela morava numa ILPI, num cavalo branco, para buscá-la. E ela ficava super feliz com isso. Ela ganhava o dia quando encontrava com o noivo. Aí a Larissa passou o antipsicótico, para ter uma alucinação. Né, Larissa? Na verdade, a vida fala. Você melhorou a vida dela? Eu recomendei aumentar a medicação anticolinérgica. Para melhorar, além de ver o noivo e o cavalo branco, o casamento. Então, depende. Por isso que o que eu falei lá atrás, Larissa, é importante. O que determina o antipsicótico não é a psicose, né? É o quê? Se isso representa um perigo, se isso traz sofrimento para o paciente. Então, aí sim, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou se ele está agressivo, se ele está achando que a filha está roubando, aí você tem que usar. Então, por isso que o critério do antipsicótico não é a presença de psicose, que psicose vai ter na demência. Todo paciente com demência tem um quadro psicótico. Todo. Uns mais floridos, outros menos, mas vai ter uma ideia delirante. E muitas vezes a ideia delirante, né, o quadro psicótico, ele é muito mais mnemônico do que uma alteração primária da senso-percepção. Ele guardou o dinheiro, não sabe onde guardou, o que ele vai achar que aconteceu? Roubaram. Natural, né? Se ele tem o dinheiro, guardou e não achou, alguém roubou, né? Só que ele não lembra onde guardou. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que a base do tratamento do BPSD, né, do comportamento, é o tratamento não farmacológico. A família saber lidar com esses sintomas cognitivos que o paciente tem. Não é ir dando antipsicótico. Por isso que a pergunta anterior sua foi muito importante. Olha, cuidado com o antipsicótico. Ele aumenta a mortalidade. Tenha medo.
Então, já falei para vocês, né? Eu vou ter 2 anos para aterrorizá-los, para poder alimentar o cérebro de vocês com medo, né? Para poder terem medo na hora de fazer qualquer coisa e pensar 2 vezes e ver, eu estou melhorando a vida dessa pessoa ou não? Ou não. Então, se o sintoma psicótico é um sintoma que traz repercussão, sofrimento ou risco, né? Você tem que usar o antipsicótico. E qual antipsicótico é melhor? Não, é igual a antidepressivo. Qual antidepressivo é melhor? Não tem isso. Não tem uma diferença clara na potência dos antipsicóticos, exceto a clozapina. Mas a gente não usa clozapina. A clozapina é muito... Aliás, não usa. A gente usa. A gente deve ter uma dúzia de pacientes no serviço usando, no máximo. Por quê? É um medicamento chato de usar, né? Tem que fazer hemograma, mas é o antipsicótico mais potente que tem. Só que é o mais anticolinérgico. Então, se a gente tem na demência, é muito pouco provável que a gente use. Então, a gente vai usar de acordo com o que você quer. O que você quer além do tratamento da psicose. Então, por exemplo, vocês vão ver que o antipsicótico mais citado na literatura para demência é qual, Marco? Qual que você viu? Que foi mais citado? Eu vi, primeira linha lá, eu vi a olanzapina, aí depois quetiapina. Não. Enfim, porque você vê que a literatura é confusa. A olanzapina não é a primeira escolha nunca. Por quê? Porque ele é o mais anticolinérgico dos antipsicóticos. Então, o melhor que tem, o que a gente vê mais evidência, é a risperidona. É o melhor antipsicótico, né? É claro que depende da dose. Agora, se eu quero uma sedação, né, Marcos? Não, eu estou muito preocupado com sintoma noturno e tem muito sintoma psicótico. Eu posso até começar com a olanzapina. Posso começar, porque ele senta mais do que a risperidona. Tá? Agora, se eu quero só tratar uma psicose mais leve, né, associada com insônia, você vai ver que usa mais a quetiapina. Então, os que a gente usa, quais são os antipsicóticos que vocês têm que saber usar na sua plenitude, né? É a risperidona, e agora tem uma grande vantagem que ela é dada, né, na secretaria. Todo idoso tem direito, dose de 1 miligrama, mas dose baixa. Normalmente começa com 0,25, né, e vai aumentando até 2 miligramas. Até acima de 2 miligramas, tem que ligar um sinal de alerta, que vira aldol, né, porque o efeito antidopaminérgico fica semelhante a doloperidol. Mas até aí é extremamente seguro. Então, essa é a primeira escolha. A quetiapina é o que todo mundo mais usa, né? Porque muitas vezes está usando para uma agitação, para um transtorno do sono, um transtorno à noite. Aí usa-se a quetiapina. E a olanzapina, quando não responde a um desses dois. É assim que funciona. Agora, outros antipsicóticos que a gente usa, mas não com tanta frequência, porque são mais caros. O aripiprazol, né, que ele é menos antidopaminérgico, né? E, gente, como é que eles chamam? Que a gente até discutiu aqui recentemente. Eu não sei o nome que eu não. A Rexult, que é o brexpiprazol. Isso. Que tem um efeito mais antidepressivo. Mas a gente não sei se vale a pena, né? Enfim, não sei. É o brexpiprazol, mas eu não usei. Nunca tive um caso que é o brexpiprazol, né? Ele é caro, ele não é tão barato assim, né? Agora, o haloperidol, extraordinário. O haloperidol é maravilhoso. Eu brinco com o haloperidol. Por que o haloperidol é bom? Né? Ele é um ótimo antipsicótico. Tão bom quanto a risperidona, quanto esses outros. O problema é o efeito antidopaminérgico, né? Mas qual a vantagem dele? Eu tenho ele em gota, eu tenho ele comprimido, eu tenho ele subcutâneo, intramuscular, intravenoso, intratecal, shampoo, creme, esmalte, ou seja, uma vez eu conversei com o pessoal da psiquiatria, falta só a formulação. Hoje é aquele negócio que faz assim, que assopra, que joga no... Como é que chama, gente? Aquele dardo que você joga quando... Achei muito interessante o Henrique Aldigar. Estamos querendo padronizar agora uma nova formulação desse antipsicótico. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Só que ele é um problema. Edgar, spray. Zarabatana. Você quer falar spray? Não, é zarabatana, ok? Que aí você está de longe, você joga. Porque tem paciente que depende da agressividade, você não dá para chegar perto dele, né? Então, a zarabatana é a minha contribuição para a indústria farmacêutica, né? Tentar ver se tem uma formulação de zarabatana.
ele é ótimo ter no posto. Mas qual a vantagem? É o menos anticolinérgico. A gente viu até na aula de delírio, que alguém deu, esqueci quem foi, que é o antipsicótico de escolha, que tem menos efeito anticolinérgico, né? Mas ele tem muito efeito extrapiramidal. Então, é esses que a gente usa, tá, gente? Não tem que saber todo. Tem que saber usar quetiapina, risperidona, o haloperidol, porque em paciente sem condição é o que você vai conseguir usar, né? E a olanzapina, né? Que não é primeira escolha. Não é primeira escolha. A gente não usa como primeira escolha, né? Então, vocês vão ver que o que a gente mais usa é risperidona e quetiapina. Esses tem que saber de usar com muita... Agora, como o Marcos falou, dependendo do sintoma comportamental, eu gosto de separar em 3 grupos, 3 clusters de sintoma comportamental. A depressão e a apatia, que aí é um inferno separar um do outro, e aí vai a prova terapêutica, né, Marcos? Para ver se melhora, né, com antidepressivo. Eu tenho o grupo da agitação psicomotora, né, que é uma agitação, e eu tenho o grupo da psicose da demência, né? Então, obviamente, que o antipsicótico a gente vai deixar quando tem a psicose, mas é uma psicose que representa um risco, tá? E o antidepressivo, lá no cluster de apatia, depressão, e no cluster da agitação psicomotora, que pode até ter um temperinho, né? Uma pitadinha de psicose, mas é pequeno. Mas eu posso usar, sim, um antidepressivo para isso, para sintoma comportamental com sintoma psicótico. Pode melhorar, apesar de não ser psicótico, né? E o antidepressivo também eu posso dar, quer dizer, eu posso usar o antipsicótico no segundo cluster da agitação psicomotora, e eu posso dar um antidepressivo no terceiro cluster, que é da psicose, sabendo que a droga de escolha seria antipsicótica, a que teria, teoricamente, mais efetividade, né? E o início de ação mais rápido. Qual é o problema do antidepressivo? O antidepressivo, dos medicamentos que a gente usa para BPCD, ele não aumenta a mortalidade. Né? Não tem aquele risco que tem no antipsicótico. Só que qual que é o problema? O tempo, né? São 3 meses de sofrimento para a família até começar a ter o efeito. O antipsicótico não. Você já tem o efeito com 1 a 2 semanas. Agora, o antidepressivo é uma meleca. Não é igual ao inibidor de closterase memantina. Vai demorar 4 meses para ter efeito, para você dizer que não respondeu. Então, por isso que a gente associa. A gente começa, por exemplo, o inibidor de colesterase ou memantina, e se tiver BPSD, se não é comportamental, já vai junto com o antipsicótico, sabendo que a minha ideia depois é tirar o antipsicótico, depois que eu tiver a dose máxima, a dose alvo do inibidor de colesterase ou memantina. Aí eu tenho que tirar o antipsicótico. Vai ser difícil, tá? Vocês vão ver que a família não vai querer tirar, nem você. A família gostou, porque responde. É isso que eu não consigo entender, tá, Marcos? Você vê que o antipsicótico em BPSD é off-label, né? Gente, não é possível a gente ver isso. Você já deve ter visto isso aqui, né, Marcos? Por quê? Porque a heterogeneidade dos pacientes, gente, é enorme. Então é difícil ter um paciente que só tem o mesmo perfil clínico, mesma doença, para ver o resultado. E como é que mede, né, Marcos? Como é que mede sintoma? Como é que mede isso para poder ter uma métrica adequada para você dizer que melhorou ou não melhorou? Não tem essa métrica, não tem um exame complementar, não tem uma escala maravilhosa para poder a gente fazer isso. Então, por isso que eu acho que é off-label, né? Mas no dia a dia ninguém tem dúvida disso. Ninguém que trata paciente com demência não usa antipsicótico. Durante muitos anos, tá, Marco? Eu brincava que depois que saiu esse alerta da FDA, todo mundo parou de usar antipsicótico em congresso. Em congresso houve uma desprescrição enorme, o que não correspondeu à vida real. Mas em congresso todo mundo, não sei o que, eu não uso, não. Mentira! Duvido se não usa, duvido. Faça um desafio para ver se não usa, porque não tem como não usar, não tem outra alternativa para alguns casos, né? Então, são esses medicamentos que a gente tem que saber usar. Medicamento eu queria comentar um pouquinho disso. Deixa eu só acabar aqui, então, Michel. Medicamento antidemência, os antipsicóticos e os antidepressivos. Aí, a Bia está perguntando haloperidol. Eu uso quando eu não consigo usar os outros. Quando o paciente não tem condição de comprar quetiapina ou risperidona. Sabendo que agora a risperidona teoricamente ganha, né? Eu ainda tenho que minhas dúvidas se ganha mesmo, mas esse é o melhor.
Agora, o haloperidol, eu só uso quando eu não consigo usar os outros. Aí a gente usa. Não tem, assim, não é a primeira escolha, isso eu não tenho dúvida. O antipsicótico típico, clássico, que é o haloperidol, nunca é a primeira escolha, exceto no delírio. Aí não, aí é no hospital, aí é diferente. Mas no dia a dia não, eu não uso, a gente não usa. E nunca, tá, gente? Nunca usar o esquema do haloperidol com biperideno, né? Que a gente fala que é o Batman e o Robin. Não existe essa necessidade dessa associação, tá, gente? Isso é coisa da época de Barbacena, que se usava doses enormes de haloperidol, e na primeira semana, 2 semanas, podia ter uma distonia aguda. E você dá, mas em adulto. Isso não faz menor sentido. Eu acho que isso houve uma redução. Eu estou vendo menos agora haloperidol com biperideno, mas era uma coisa impressionante, né? A associação dos dois, né? Mas por aí conta do mesmo efeito quando extrapyramidal. Oi? O que é, Marco? mesmo quando for o aldodecanoato, aí mesmo assim não usar. Não há indicação. No idoso não há indicação. Né? Não há indicação. Em adulto, aí. Porque você está querendo evitar um sintoma, né? Dando um medicamento que é extremamente perigoso. Né? Então não faz sentido eu fazer isso, né? A gente não usa, não há lugar para o biperideno em geriatria, tá, gente? Não há. O Aquineton não tem lugar no idoso. Eu nunca usei. Vocês vão ver isso no paciente com tremor, né? Com tremor de Parkinson mesmo, né? O anticholinético. Olha, eu aqui durante os 12 anos eu vou jogar muito feitiço para você. Né? Quem prescrever vai derreter a mão, vai derreter o braço. Não é para usar, não pode usar, não há indicação do biperideno em situação nenhuma em geriatria, tá? No idoso. Né? Agora, no adulto pode até ser numa dose alta, aí já é outra coisa, né, Marco? Não é o meu paciente. O meu paciente, a grande característica do antipsicótico no paciente com demência, gente, é a dose que ele responde, que é uma dose baixa. Então, por exemplo, vocês vão ver, é muito raro um paciente com sintoma comportamental da demência precisar mais do que 2 miligramas de risperidona, né? Ao contrário do paciente com esquizofrenia, que a dose basal, a dose mínima é 2 miligramas. Você usa 5, 6, 7, que a gente fica até com medo, né? Quetiapina. A dose que a gente usa é 25, 50, até 100 miligramas a gente vai. Agora, o psiquiatra, na esquizofrenia, que é psicose, tá, gente? Mas é da esquizofrenia. É 700 miligramas, 800 miligramas, dá até medo. Eu nem consigo prescrever essa dose. A minha mão começa a tremer, eu fico é a diferença da dose. A dose também necessária para controlar é um dado até diagnóstico. Olha, se precisa de uma dose elevada, deve ser esquizofrenia. Porque a gente não sabe, né, gente? Se que é esquizofrenia, ou seja, a doença mental lá da incapacidade cognitiva, ou é a psicose da demência. Né? Então, o marcador da psicose da demência é a dose baixa. E para concluir, né, o antidepressivo a gente usa muito. Qual é o antidepressivo que a gente mais usa? Qual que a gente mais usa aqui, Marcos, que você já está acostumado aqui no serviço? Sertralina. Sertralina. É o inibidor de captação. Mas ninguém tem dúvida, tá, Marcos, que o citalopram é mais citado. Tá? Ele é mais citado, dá menos interação medicamentosa. Mas a gente usa mais sertralina, por quê? Primeiro que é mais barato. Segundo, eu tenho um efeito dose-resposta muito melhor do que o citalopram. Citalopram, eu começo com 10, vou até 20, 30, já começo a ficar com medo. Por causa do torsade-epó. Esse paciente está tomando glucocorticosterase, hein? Não se esqueça que está tomando outros medicamentos que aumentam a intervalo QT. E o citalopram é o pior para morte súbita, né? Então é um problema. Então a gente prefere muito usar a sertralina. E aí nós usamos muito também, né? Além da sertralina, a mirtazapina. A sertralina também é off-label, tá, Marcos? Não é on-label. Depressão e demência também não tem um medicamento que é próprio, específico. Mas por que a gente usa muito mirtazapina? Por que será? Né? Pelos efeitos colaterais, né? Assim, de aumentar o apetite, melhorar o sono. Que é o grande problema do paciente transtorno do sono. Então, por isso que a mirtazapina, para mim, eu não tenho dúvida da vantagem dela. Né? E não há racionalidade, né, Mar? Por que a mirtazapina aumenta a mortalidade? Por que ela tem de tão diferente assim dos outros? Sim. Então não tem uma base racional para dizer que ela é perigosa. Ela é tão perigosa quanto os outros. É igualzinho o problema, tá, Marco? A gente vê, você vai ver lá, olha, a rivastigmina pode ser usado na demência associada à doença de Parkinson.
O donepezil, não. A galantamina, não. Qual que é o racional disso? Igual falar, olha, o enalapril pode ser usado na hipertensão, agora o losartan, não. O losartan não pode. A base fisiopatológica é a mesma. Não tem por que um poder usar e outro não. Né? Então, o que aconteceu? Olha, o laboratório deu sorte de encontrar a evidência com a rivastigmina. O outro deu azar. É uma explicação para mim, porque não tem base racional. O mecanismo de ação é o mesmo para todos. É claro que tem coisa que a gente não conhece, mas não há por que ter essa preferência de um ou de outro. Por isso que a grande pergunta que sempre tem é qual é o melhor inibidor de closterase? Eu falo sempre, é o que você tem. Qualquer um dos três é bom. Né? Então, o donepezil é ótimo, é uma vez ao dia, é ótimo. Né? Você já começa com a dose terapêutica, que é 5 miligramas. Tá? Ele é muito bom. E a rivastigmina é ótimo também, só que é 2 vezes ao dia. A titulação é mais chatinha, né? Demora mais tempo a chegar na dose alvo, mas tem o PET, que aí é maravilhoso. Eu não tenho dúvida, tá, Marcos? Que o PET é o melhor inibidor de closterase. E só tem o PET de rivastigmina. Está tendo aí um movimento para ter os outros, né? Mas por enquanto, né? Só temos esse é o melhor. E eu não tenho dúvida que é o melhor. E ganha também, né? E aí vem a galantamina ficou chateada com isso, né? Porque o donepezil era o mais utilizado no mundo inteiro e veio também mostrando que ele pode ser usado na demência avançada. Os outros não. Para lá. A lógica, né? Aí a galantamina teve que achar um nicho dela, né? Não, para lá, olha, a rivastigmina pegou o pessoal com doença de Parkinson, demência da doença de Parkinson e corpo de Levy. O donepezil é o mais usado, dose única, então vou ter que achar um nicho. Achou a demência vascular. Né? Deu sorte de encontrar. Então, para mim, gente, é igual, não há diferença. Tolerabilidade, não vejo diferença, tá, Marcos? É igual. Tá? Agora, quando você não sabe usar, é melhor usar donepezil mesmo, porque a rivastigmina você tem que saber usar. Né? Isso é interessante também, né? Porque você já começa com 5 miligramas e pode até esquecer de aumentar a dose, que é o que todo mundo faz, tá, Marcos? Começa com uma dose e não evolui. A rivastigmina, olha, a coisa mais frequente a gente vê o idoso tomando 1,5 miligrama de 12 em 12 horas há 20 anos. Né? Não serviu para nada, foi dinheiro jogado fora. Né? Mesmo 3 miligramas de 12 em 12, para mim é dinheiro jogado fora. No mínimo 4,5, o ideal é 6 miligramas de 12 em 12. Por isso que é a vantagem do PET. Porque eu já começo com a dose terapêutica. E a ação é mais rápida, porque ele não tem esse efeito da primeira passagem, né, no fígado. Né? Então, agora, eu posso usar outros medicamentos, né? Qual que a gente usa além desse? Trazodona. Agora, né, a semana passada a gente viu que tem efeito modificador na demência, né? Tá vendo como a apresentação de um artigo pode dar um viés para nós? Alguns estão achando que até tem efeito modificador. Não acredito nisso, né? Também não tem base. Tem até uma base racional, mas muito esquisito. Então, os outros antidepressivos também deveriam ter aquele mesmo efeito, né? Então, a trazodona a gente usa muito, usa muito, né? Estabilizador de humor. Vocês vão ver que a gente usa, sim, um ácido valproico excelente para quando tem muita impulsividade, quando eu já estou numa dose alta de antipsicótico, não quero aumentar, posso usar, assim, o estabilizador. Basicamente, o ácido valproico. Mas, assim, a lamotrigina, interessante. Carbamazepina, não. Aí é demais. Aí eu acho que não cabe. E nunca, vezes nunca, benzepínico. Nunca. Não há lugar para benzepínico na demência de Alzheimer. Né? E se for usar, assim, né? Não tem que usar, porque usa um de curta ação. Né? Jamais vai ser o clonazepam, jamais vai ser o diazepam. Vai ser, no máximo, o prazolam ou lorazepam por curto período de tempo. Até, por exemplo, você ter o efeito do antidepressivo, o efeito... Mas, eu não lembro de ter usado ou orientado alguém a usar benzepínico em paciente para agitação, tá, gente? Para agitação desses pacientes. Obrigado. Então, vai lá. Vou fazer um comentário aqui. Então você vai esgotar toda a medicina aí. Não vai sobrar nada. Só para provocar aí o Marcos e a Tereza, apresentação e discussão muito legal,
pegar carona primeiro na a palavra heterogeneidade, que o Edgar falou, dos idosos, dos pacientes. E lembrar da heterogeneidade da família, das famílias, né? Que significa basicamente sofrimento com o que acontece e ou inquietação, o nome que você queira dar, dificuldades, etc. Então, às vezes, o sintoma que para uma família é muito preocupante, para outra ela consegue adaptar, ela não vai te levar a essa demanda. Então, identificar o paciente, seu idoso, e também o que está ao redor dele, especialmente a família, que implica, óbvio, o cuidador, etc. E ter clareza do que está acontecendo. Esse é um ponto importante. E o segundo é uma provocação, acho que eu não ouvi, se foi apresentado, me perdoe. Marcos, esse quadro que é identificado com o nome de síndrome do entardecer, né? Alguns identificam com essa denominação. Comenta algo a respeito pelo que você leu e pela sua experiência, como diz aí o Edgar, depois de 1 ano e pouco. E depois, se for o caso, a Tereza também comenta. A síndrome do entardecer, o sundown, que é um fenômeno muito comum em quadros demenciais, principalmente, não sei se principalmente o Alzheimer, mas uma coisa que eu aprendi ao longo desse primeiro ano de residência é que se você tiver a presença dele, eu não sei se necessariamente indica isso, mas ao você dar o anticholesterásico e indica uma possibilidade maior a resposta a isso, não tenho certeza. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha ouvido em alguma discussão com um preceptor meu. Mas é mais ou menos aquilo, né? Que é a confusão mental que acontece ao final da tarde por conta de vai acabar reduzindo a luz, né? Assim, aí tem aquela síndrome crepuscular ali que acontece. Mas não sei muito a respeito. E a sua abordagem disso? Entendeu a pergunta? Uhum. Terapêutica. O que você pensa nesse sentido aí? Como informação dentro da sua apresentação, né? Vai ser o horário em que vai ter maior risco de agitação, né? Então, dependendo, pode ser um horário para você, assim, tanto ter o tratamento não farmacológico quanto o farmacológico bem assim presente nesse horário. Entendi. Tá claro. E a conversa com a família, como é que você colocaria isso aí? Eu vou te dar um remédio, vocês vão tentar compreender, vão mudar alguma coisa. Sua apresentação foi muito legal. Comenta aí, o que você acha? Depois vai ligar, bate o martelo aí para nós. A partir do momento que você alerta para a família, né, que isso é algo que pode acontecer, eles já vão ficar assim abismados que isso está acontecendo todo dia, tá? Porque realmente vai ser algo que a gente já está alertando para a família que é uma possibilidade. Ó, existe a síndrome do entardecer, é um horário que você tem que ter mais cautela, às vezes tem até uma questão de você ainda, não lembro muito bem, mas de você, dependendo, nesse horário, deixar um pouco de luz ainda ligada, porque conforme vai apagando as luzes, né, assim, aí vai só entrando nisso. Não sei se isso é o que ajuda você deixar algumas luzes ligadas aí. Eu tenho dúvida dessa conduta aí, tá? Mas o que só despertar, porque frequentemente há uma alteração comportamental, independente do nome, é mais vespertina, por vários motivos, né? E isso aí você deve, como você já colocou, né, ter essa informação e, dependendo do que acontecer, você relacionar com a família e cuidador, né? Porque às vezes não vão tolerar, não vão ter paciência e querem um remédio. Aí você começa a dar muito mais remédio à tarde, às vezes, entendeu? Você pode precipitar um adormecer mais cedo, você pode aumentar o risco de superposição de medicamento com sedação, aumenta o risco de queda e assim por diante. Às vezes a questão é tolerância ao problema que o idoso apresenta pelo cuidador e ou pela família. Tá? Só porque eu não vi esse tópico, né? Essa situação na sua apresentação. Não sei se eu deixei passar aí. Tá? E aí, se a Tereza quiser. Eu tentei e lembrar também. Não, é que eu me restringi mesmo ao tema que foi colocado para apresentar, porque senão ia ficar uma coisa assim. Isso aí já foi longo. Perfeito. Então, eu só falava
Eu entendi que foi maravilhoso. Eu quis só trazer esse tema, tá? Essa Legal, parte. legal. Bárbara, você está com uma dúvida aí? Bom dia, gente. Eu tô, professor. Marcos, parabéns pela aula, foi ótimo, super direto, muito bom. Em relação a... Ontem mesmo eu atendi uma paciente no Mais Vida, né? Primeira consulta, com transtorno neurocognitivo maior, uma DA provável, pelo início insidioso, piora progressiva, enfim. E Extrato, aí... doutora Bárbara. Desculpa. 6. Extrato clínico funcional 6. Então, assim, é uma idosa que tem as atividades básicas preservadas. Tem que estar no inconsciente. Eu vou jogar lá para o seu inconsciente. Perdão. E aí, a gente já tinha, né, pedimos uma revisão laboratorial até para essa triagem, colocamos como proposta, às vezes, avaliar o início de anticolinesterases na próxima consulta, e aí no final, quando a gente estava encerrando, a Diana conversou com a cuidadora um pouco mais fora do consultório mesmo, e aí identificou que a idosa estava com uma questão mais comportamental, no sentido assim, ela sempre foi uma pessoa de personalidade forte, cabeça dura mesmo, matriarca, então chefe de família, que não aceita tão bem ser mandada, né? E assim, é difícil na posição da filha, essas questões de tentar ajudar, a filha mudou a vida para cuidar dela, enfim. E aí está mais difícil cuidar nesse sentido. E aí a minha dúvida é mais assim, quando escolher entre o anticolinesterásico e o antidepressivo? Porque a princípio é uma idosa que não tem, assim, ela está eutímica, sabe, na minha avaliação. Não teve nada pontual, assim, que mostrasse, né, um indício de sintoma depressivo, e nem a filha não trouxe nada nesse sentido, sabe? Aí, como que vocês atuam nisso, assim? Além das questões de orientação do ambiente? Primeiro que lembrá-los, né, que o diagnóstico de depressão na demência, ele não é fácil. Né? Teoricamente, você tem que lançar mão de outros instrumentos, né? Então, não é uma sintomatologia que está presente em mais de 50% dos pacientes. Depressão na demência, tá, gente? É um diagnóstico difícil, não é fácil, tá? Então, a depressão na demência, ela é algo que está presente em mais de 50% dos pacientes que a gente avalia, tá? E aí, o diagnóstico, ele não é difícil, ele não é fácil, por isso que eles têm que usar, né, a escala de Cornell, né? Uhum. Qual é a diferença da escala de Cornell para a GDS? Qualquer outra escala, tá, gente? A escala de Cornell, o grande diferencial dela é que grande parte dela é feita com o cuidador, não é com o paciente. Então, eu tiro um pouco o viés de compreensão do paciente, né, que tem uma demência, né? Então, por isso que é mais complicado. Então, quando é acima de 10, você tem uma alta probabilidade de depressão na demência, acima de 18, né? Teoricamente, você tem o diagnóstico de depressão na demência. Então, com isso, está indicado o uso de antidepressivo. Em qualquer situação, tá, gente? Então, o antidepressivo é essa indicação. Agora, como a gente viu, ele pode ser usado para o BPSD, né? Então, que é o sintoma comportamental e psicológico da demência, né? Eu posso usar? Posso. Aí pode ser que ajude, né? E, basicamente, no sintoma agitação, né? Aquele cluster que eu falei para você. Então, eu tenho, né, na demência, né, de BPSD, o grupo de sintomas que a gente coloca nesse grupo, nesse cluster, digamos assim, de depressão, apatia, porque é difícil separar um do outro. Então, nesses dois aqui, eu posso usar o antidepressivo. Agora, quando eu tenho uma psicose, aí, olha, não é a efetividade é menor do que o antipsicótico, tá? Então, obviamente que nesse caso que você está falando, eu não estou vendo lugar para o antidepressivo. O que eu vou dar? Qual que é o sintoma-alvo? Então, é muito No importante... NPI dela, assim, o que chama muita atenção, e a única coisa que ela pontuou lá no NPI seria irritabilidade, que eu talvez
pontuasse no Cornell também, sabe? Mas assim, apetite, Pois é. sono, Então, olha, tudo tá tem que estar bem. muito claro isso. Qualquer sintoma comportamental, eu tenho que ter clareza do sintoma-alvo. Porque tem sintoma-alvo que não responde a nada. Por exemplo, a gente até viu, acho que um dia desse, um caso que tinha a perambulação. A perambulação, gente, é um sintoma que é relativamente frequente. Olha, não tem nada que melhore a perambulação. Não tem medicamento. E aqui é um perigo, né? Você dá qualquer psicotrópico, pode cair, né? Então, o tratamento da perambulação é arrumar um perambulador, né? É alguém para perambular junto com a pessoa. Ou seja, o tratamento não farmacológico. Não tem outro jeito. É muito difícil ter outro jeito. E ocupar a pessoa com alguma coisa. Acho que isso é o mais importante. Então, nesse caso, a gente está percebendo vamos dizer assim, um traço da personalidade da paciente, né, Bárbara? Isso não é da demência, é da personalidade dela, né? Uma personalidade mais obsessiva, né, mais dominadora, isso não vai mudar, não vai mudar. Uhum. Isso não é da demência, isso não tem por que mudar. Olha, pode até melhorar, né? Pode até mudar para melhor, né? No começo piora às vezes, né? Mas depois melhora. A doença vai piorar. Eu sempre falo que todo BPSD ele vai melhorar, né? Porque a doença vai piorar. Então, por isso que você vai, põe o medicamento, né? Estabiliza, você tem que pensar em tirar, porque já controlou aquilo, não vai ter mais. Então, é muito dinâmico, né? Então, nesse caso, eu tenho para mim, como não é um sintoma que traz nenhum risco, né? Nenhum grande malefício e tudo mais, o tratamento vai ser disso que a gente está chamando das medicações antidemência. Eu vou tratar, quer dizer, vamos ver, se for da demência, quer dizer, o inibidor, né? O inibidor da colinesterase, né? Pode realmente ajudar, né? Entendi. A memantina, nesse caso não há indicação de memantina, né? Então, não, acho que seria. aí, ó, mas o mais importante aí, tá, gente, é o não farmacológico. Isso aqui que faz toda a diferença. Uhum. Só que tudo que é tratamento não farmacológico, gente, é muito difícil. É muito difícil. Porque tem que ter disponibilidade para o tratamento não farmacológico. Dá trabalho, dá muito mais trabalho do que o farmacológico, né? Então, é orientar. E aí a enfermagem vai nos ajudar muito. A questão da terapia ocupacional. Então, por exemplo, acho que a Tereza ou a Marisa falou do sintoma do entardecer. Alguém falou aí agora. O melhor tratamento é, nesse horário, fazer alguma atividade com o paciente. Tá? Nesse horário, evitar visita, evitar a fisioterapia, evitar qualquer coisa nesse horário. A partir das 3 horas, né, 4 horas, olha, não vamos inventar moda, não. Não vamos fazer nada que fuja da rotina, porque é um momento de muita instabilidade comportamental. Então, vamos evitar problemas, assim, muitas coisas nesse horário, né? Muita estimulação cognitiva nesse horário. É muito frequente visita, né? E aí isso piora muito, né? Então, o tratamento farmacológico, às vezes a gente tem que usar, tá, gente? Aí é uma boa indicação de quetiapina para mim. Tipo assim, você dá a quetiapina lá para as 3, 4 horas, para no final do dia a família aguentar, né? O paciente acende, né? Então, realmente, às vezes a gente é obrigado a usar. Mas isso vai melhorar, teoricamente, com o tratamento também. O inibidor da colinesterase é uma memantina, quer dizer, está dentro do escopo do sintoma do BPSD, né? O fenômeno do entardecer, né? Outra coisa que é muito frequente, né? O paciente, às vezes, nesse horário, ele quer ir embora para casa, né? Ele acha que não está na casa dele, né? A casa dele é a casa que está na memória dele, que é uma casa de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não é essa casa que ele está, é a mesma casa, tá, gente? Só que as pessoas mudaram, a casa mudou, então ele acha que não é a casa dele. Então, eu lembro, eu sempre falo desse caso, né? Olha, começou a querer ir para casa, leva ela para casa dela, pega ela, né? Dá uma volta, sai, ou vai dar uma volta de carro, ou leva ela na rua e traz de volta, leva ela para casa dela. Não tema, não. O grande problema é que a família, né, insiste em negar, em discordar. Mamãe, essa casa é da senhora, só já mora aqui há 200 anos. Para mim, essa é a maior indicação do haloperidol. Alguém perguntou quanto eu devo usar haloperidol? É nesse caso, para a filha, para o cuidador. Aí dá um haloperidol, para ele ver se ele consegue
lidar melhor com isso. Senão piora. Você nunca tem que discordar do paciente. Não tente explicar para o paciente. Tente modulá-lo, enrolar, sem discordar, sem falar que não é isso que ele está falando. Né? É a terapia que a gente chama, né, de terapia da validação. Né? O paciente sempre tem razão, tá, gente? É a terapia da validação. Não vá para o enfrentamento com o paciente. Essa, para mim, gente, é a grande contribuição que a gente dá definindo que ele tem uma demência de Alzheimer. Ou seja, é uma doença. Não adianta explicar. Não adianta fazer com que ele entenda. Né? Então, é concordar, mas não fazer o que ele está querendo, né? Mas tentar enrolar, tentar modular e tudo mais. Né? Só para concluir, aqui a gente muitos anos cuidou da avó da Flávia, que começou com a demencial, então ela tinha todo dia ela queria ir para Rio Casca, que é a cidade dela. Aí teve um dia que ela estava muito dessossegada, peguei ela no carro, saí e fui lá na pastelaria Marília de Disseu. Gente, olha, foi muito melhor do que a risperidona quando ela comeu aquele pastel de carne, ela adora pastel. Resolveu, tirou com a mão. Um pastelzinho. Que distrai, né? Distrai. Então, assim, por isso que a família tem que ter muita disponibilidade, porque dá muito trabalho. Por isso que a família vai ligar para vocês, doutor, não estou aguentando. Remédio não vai resolver. Tem que arrumar alguém para ajudar, tem que ver se a família se organiza melhor. Não é dar remédio, Tá? Só para concluir o medicamento, gente, também não há indicação nenhuma de antihistamínico. Acho que o Marco até colocou, né, Marco? Olha, o que a gente vê de passar Fenergan, o pessoal usa muito para sono, né? É um absurdo, entendeu? É um crime passar Fenergan, antihistamínico, né? Porque não precisa de receita, né? O problema é esse. E tem muita gente que toma Fenergan, gente, sem receita, porque sabe que dá sono, né? Mas tem muito médico que prescreve, né? Prometazina, né? Acho que ganha, inclusive, no posto, não sei. Então, muito cuidado com a prometazina, com o diazepam, clonazepam e mais recentemente, né, o zolpidem. Então, isso não há lugar. São drogas que não fazem parte do nosso arsenal terapêutico. Então, bom, vocês vão ver muito paciente aqui, tá, gente, com demência. Vocês vão ver que isso é o que dá transtorno. É o sintoma comportamental. Não é a demência, não é o esquecimento. O esquecimento não dá trabalho, né? Dá trabalho, porque você tem que fazer, né? Você tem que cuidar do paciente, mas o problema é realmente o sintoma comportamental, né? Aqui a questão da caminhada, que a Miriam está colocando, exatamente, isso mesmo. Então, olha, inventa um trem para fazer nesse horário, para distrair, né, o paciente. Agora, para concluir, olha, esse tema não conclui nunca, né? Eu falei para o pessoal para de falar. Uma das grandes contribuições que a gente faz para pacientes com demência de Alzheimer é tratar as comorbidades, né, Marcos? Você não falou isso, Marcos. Isso é fundamental. Porque esse paciente com Alzheimer não tem só Alzheimer. Não tem só Alzheimer, né, Marcos? Não é só isso. Ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem outras comorbidades. Aquilo que eu falei para você. Então, mais de 70% dos pacientes têm mais de 3 condições crônicas. E lá que mora o perigo. Lá que tem medicamento com carga anticolinérgica, que vai piorar a demência, né? A carga anticolinérgica é invisível, né? Por isso que a gente obriga vocês a calcularem aqui, em todo caso, a carga anticolinérgica, exatamente para isso, tá vendo? Isso aqui afeta diretamente a cognição. A furosemida tem carga anticolinérgica, a hidroclorotiazida, o captopril, nalapril, a digoxina, vários medicamentos que não são anticolinérgicos, né? E essa é a única restrição, tá, Marco, que a gente tem para um outro antidepressivo que a gente não colocou, mas ele equivale ao haloperidol em termos de antipsicótico, que é a nortriptilina, né? Então, olha, a nortriptilina não é a primeira escolha para nós, exceto quando o paciente não tem condição de usar outro, né? Aí tem que ser a nortriptilina. Nunca, a amitriptilina não tem lugar na geriatria. Não há nenhum paciente idoso, não há essa, enfim. Agora, a nortriptilina não. Essa a gente não pode largar a mão dela, porque às vezes é o único antidepressivo que o paciente pode usar, que é o que tem no posto. Agora, ele pode piorar, porque ele tem efeito anticolinérgico. Essa é a vantagem dos inibidores de recaptação de serotonina, exceto a paroxetina.
que tem efeito anticolinérgico igualzinho a nortriptilina. Então, a gente não usa também no idoso a paroxetina. E nem a fluoxetina, né? Ou seja, isso o Marcos colocou. Né?